Deixa nós passarmos aqui, nós já tratamos aí sobre ética e já vimos que o padrão ético de Deus está sintetizado nos chamados 10 mandamentos. Já estamos no 7º mandamento, já tratamos dos deveres exigidos, já tratamos também dos pecados proibidos no 7º mandamento. Falamos a respeito da importância de considerar o casamento como digno de honra, né? E paramos então nesse momento. No slide aí de número 24, Samuel, para o pessoal que está nos acompanhando em casa. Então, nós vimos que existe um padrão bíblico para o casamento, eu vou só pontuar aqui, uma vez que nós já estudamos. Então, dentro do padrão bíblico do casamento, o casamento é monogâmico, né? Um homem e uma mulher, né? Então, a poligamia, apesar, nós vamos falar um pouco dela também aqui no estudo, mas de ser tolerado na postura, principalmente do Antigo Testamento, a prática da instituição do casamento é um padrão monogâmico. Também vimos que é um padrão heterossexual, um homem e uma mulher, né? Então esse padrão que se apresenta hoje como uma demonstração de amor heterossexual, né? Homem com homem, mulher com mulher, ou até dentro daquele alfabeto todo da legenda LGBT, QI, não sei o que, ZIP, D, e mais ainda, porque se tiver alguma outra coisa diferente, acrescenta lá. Então, esse padrão, apesar de ser defendido como ideologia, como avanço da sociedade e tudo mais, na verdade, na perspectiva bíblica, não é o padrão estabelecido por Deus. E mesmo que a gente respeite a postura social, dentro da questão de fidelidade às Escrituras, o padrão continua sendo heterossexual, e a igreja, dentro da sua confissão de fé, portanto, reconhece apenas o matrimônio entre um homem e uma mulher, na perspectiva monogâmica, como sendo um relacionamento reconhecido pela palavra de Deus, uma vez que todas as outras práticas, dentro da perspectiva bíblica, é uma prática disforme, é uma prática contra a natureza e, portanto, desprezada, né, pela palavra de Deus como sendo válida e, consequentemente, apresentada como pecado e como abominação na perspectiva do juízo eterno de Deus, né? Então, sei que a cada dia essa situação é mais difícil, nós não podemos nem defender aquilo que nós cremos de uma maneira sem sermos alvos aí de algum tipo de retaliação, mas é assim que a palavra de Deus nos apresenta e é assim que, como igreja ou como instituição, nós defendemos. Além de ser heterossexual, o matrimônio também tem como padrão uma perspectiva de responsabilidade. O casamento é algo responsável, né? Por isso que há uma sequência, inclusive, no padrão da instituição da família: deixa o homem pai e mãe, une-se a sua mulher e torna-se os dois uma só carne. Dentro desse padrão, dessa sequência de verbos, o fato de deixar pai e mãe já exige condições de responsabilidades, não só financeiras, não só de provisão, mas responsabilidades inclusive emocionais, psicológicas, para que você tenha condição de estabelecer um casamento e, consequentemente, uma família, né? Se você não tem condição de deixar pai e mãe, seja financeiramente, seja geograficamente, seja emocionalmente, então você não está pronto para casar e não deveria nem começar um tipo de relacionamento, porque você tem que estar preocupado com isso, porque esse é o padrão de Deus. Além de ser responsável, também é indissolúvel. O casamento é para sempre, na perspectiva bíblica. Aquilo que o voto, né, relacionado no matrimônio é para ser perpétuo, no sentido de, enquanto há vida, você realmente cumprir com seus votos que são feitos na presença do Senhor. Tem como padrão bíblico ainda o casamento ter como objetivo a procriação, né, a formação de uma família. É lógico que existem situações, Deus é quem abre e fecha a madre, Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas. Nenhum pardal cai se não for a permissão do Senhor, nenhuma situação acontece se não estiver debaixo dessa grandeza de Deus, mas dentro da naturalidade, da normalidade, as pessoas se casam para formar uma família. Não é para você
simplesmente casar para ter alguém, né, para ficar vivendo longe de uma perspectiva de solidão, ou para qualquer outro padrão que seja comum nos nossos dias, né? Hoje as pessoas se casam talvez para ter um companheiro de viagem, para ter uma companheira nos finais de semana, para dividir o pet, ou para realmente, né, ter alguém para passear com o cachorro, e não pensa na perspectiva da formação de uma família. E no padrão bíblico, o casamento é para uma formação de família, né? Ter filhos, além de demonstrar a nossa confiança no Senhor, a nossa dependência em Deus, né? Porque não é fácil educar filhos, todo mundo sabe disso, e principalmente porque não depende de nós. Mesmo fazendo tudo certo, ainda corremos risco de dar tudo errado. Então imagine a luta que é. É uma forma de dependência, de buscar a presença de Deus e tudo mais, é o padrão. Para evitar a imoralidade, né, se eu tenho o meu cônjuge, então eu não preciso procurar nenhuma prática de carnalidade fora desse padrão do casamento. Tem como padrão a fidelidade, né, primeiramente a Deus, e também, dentro do padrão bíblico, o casamento é um instrumento para gerar satisfação e prazer a ambos, de modo igual, tanto ao homem quanto à mulher, inclusive satisfação física, sexual, né? É assim que a palavra de Deus apresenta o padrão para o casamento. Dito isso, então vamos entrar no assunto que é aquilo que ficou para estudarmos nessa situação. Vimos que o padrão de Deus é que o casamento tem que ser um casamento indissolúvel. Vimos, e eu convido você a abrir a palavra do Senhor mais uma vez lá, para relembrarmos esse texto, né, que é Hebreus capítulo 13, que fala a respeito do matrimônio como digno de honra, que esse é o padrão, né, de estabelecer o matrimônio aí como digno de honra entre todos. Vamos ver aí Hebreus capítulo 13, verso 4. Vamos ler juntos? Diz assim, portanto, Hebreus capítulo 13, verso 4. Todos. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Nós vimos que um dos objetivos do casamento é gerar a segurança, né, para o casal, de modo que não haja necessidade de você procurar na promiscuidade, na impureza ou fora do casamento os suprimentos das suas necessidades, inclusive carnais. Então, o casamento tem como um dos seus objetivos, dentro do padrão bíblico, ser um instrumento contra a imoralidade. Aqueles que desprezam esse padrão dentro do casamento e se tornam imorais e adúlteros, estão tornando o casamento manchado, né? O leito manchado. E por isso que ele diz que o leito sem mácula é o que Deus espera, um leito sem mancha. Portanto, a impureza e o adultério são as práticas que demonstram aqui como uma ação para macular esse leito e para fazer com que o casamento se torne não digno de honra, mas de vergonha. Então, dentro do padrão do Senhor, o objetivo é um casamento que seja instrumento para evitar a impureza, a imoralidade, a mácula. Porém, o pecado do homem, né, a sua inclinação carnal, o seu próprio coração, infelizmente tem o conduzido a desobedecer aos padrões que o próprio Deus estabeleceu na sua palavra em todas as áreas da vida e também dentro do relacionamento conjugal. Por isso, o divórcio acaba sendo uma realidade, né, desde sempre. E a palavra do Senhor também trata a respeito disso. Então vamos ver aí alguns textos que vão servir de base para tratarmos dessa questão de como a Bíblia apresenta a situação do divórcio.
Então eu quero reforçar antes de entrarmos nos textos, né, convidando você primeiramente a abrir lá em Malaquias, capítulo 2, mas enquanto você abre lá, reforçar que o padrão de Deus é que o casamento seja digno de honra, e que você case dentro de uma perspectiva a manter o seu casamento até o fim. Né? Ninguém casa, vamos ver se dá certo. Não, se vai casar é para glorificar a Deus através do casamento. Dentro da igreja reformada ou protestante, nós sabemos que o casamento não se constitui um sacramento, mas ao mesmo tempo há um ensino e uma analogia muito próxima do relacionamento de Deus com a igreja, que deve ser aplicado no convívio do marido com a esposa. Por isso Paulo vai nos ensinar que o marido tem que amar a esposa no mesmo padrão que Cristo ama a igreja, e que a esposa tem que ser submissa ao marido na mesma perspectiva que a igreja é submissa ao Senhor dela, que é o próprio Cristo. Mas isso não constitui o casamento como um sacramento, ele não é meio de graça para a sua salvação, né? Mas, ao mesmo tempo, nós vimos que dentro do padrão bíblico existem inúmeras situações de benefícios para aqueles que se casam, desde que sigam o padrão que o próprio Deus estabeleceu para o casamento. Tudo bem? Mas vamos lá, vamos ver alguns textos aí. Primeiramente, Malaquias capítulo 2, o verso de número 14 a 16. Vamos ler todos juntos, mais uma vez? Diz assim a palavra do nosso Deus em Malaquias capítulo 2, verso 14. Todos. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então nós vemos aqui de um modo geral que Deus estava rejeitando a adoração dessas pessoas, dessa geração, e Deus diz, olha, eu estou inclusive invertendo, e aqui o contexto do capítulo 2 é sobre a figura dos pastores, dos sacerdotes, né? E aí a ideia é que tantos os sacerdotes estavam sendo desleais, e isso estava conduzindo o povo a viver também de uma maneira desleal para com o Senhor. E por conta disso, eles estavam profanando a aliança que tinham com o próprio Deus. E Deus então diz que não está aceitando a adoração deles. E aí o verso 14 começa dizendo, mas por que o Senhor não está aceitando a minha adoração? Não estamos fazendo certo? Deus fala, eu não estou aceitando a adoração porque você foi desleal com a mulher da tua mocidade. A aliança que você fez com o seu cônjuge. E a ideia mostra que estava havendo violência doméstica, estava havendo adultério, infidelidade e repúdio. Nós vimos que há uma distinção, quando estudamos lá alguns termos, e essa distinção pode ser feita, apesar que vai encontrar alguns teólogos que vai colocar como sinônimo repúdio e divórcio como sendo a mesma coisa, mas eu prefiro fazer uma certa distinção porque são dois casos distintos. O repúdio é quando você permanece casado, mas de aparência. Não divorciamos, porque se divorciar a gente vai pagar plano de saúde, para cada um fica mais caro. Então a gente mantém casado, que a firma dele paga o plano de saúde, então fica bom para nós dois. Só que ele dorme num quarto, eu dormo no outro, a gente vive só de aparência. Ele não tem mais relacionamento conjugal, a gente não glorifica a Deus mais como casal, eu não quero nem saber da vida dele, ele lava as cuecas dele, eu não quero...
A gente só está aqui porque tem um benefício comum, né? E eu estou falando aqui, mas é caso sério, viu? Tem gente que vive casado só por causa dos benefícios. Não, se sair eu vou perder o plano de saúde, ou então não, ele tem rapaz, ele trabalha numa empresa, tem um clube tão bom, sabe? Se eu separar, eu não posso mais ir no clube, porque aí eu deixo de ser dependente dele, não dá mais para ir na academia do clube, não dá mais para tomar sol na piscina do clube, né? Não dá para ir na matinê do clube. Então, aí eu continuo casado. Mas não tem mais vida conjugal. Isso é infidelidade. Porque foi feita uma aliança e quando não se cumpre a responsabilidade dentro dessa aliança conjugal, Deus entende isso como infidelidade. E diz que ele odeia isso. Porque é uma mentira. É um casamento de mentira. O crente não vive na mentira, né? Então é uma situação ética, que nós estamos estudando dentro do padrão aqui, e que, de certa forma, irmãos, eu sei que não é fácil, mas aquele que é crente fiel, ele tem que assumir um compromisso diante do Senhor, mesmo que ele vai perder a dependência no clube, tão gostoso, né? Não vai dar mais para ir na matinê, né? Mesmo que ele perca lá o plano de saúde. Vai fazer o quê, né? Quem sabe agora solteiro de novo, ele vai cuidar da saúde, não vai precisar nem do plano mais, né? Mas o padrão de fidelidade continua, mesmo se você tem benefício ou não em manter as aparências. Mas alguns teólogos, como eu disse, vão entender também que o repúdio é sinônimo aqui de divórcio, e a ideia é que Deus odeia também o divórcio. Se Deus odeia a mentira no relacionamento conjugal, quanto mais o divórcio, que é a quebra exatamente da aliança que foi feita. Eu não tenho dificuldade de entender que se Deus odeia o repúdio como sendo só essa mentirinha no relacionamento conjugal, ou o próprio divórcio, a gente pode colocar que, mesmo que não há uma expressão bíblica explícita que Deus odeia a separação ou o divórcio, mas por consequência aqui, por uma perspectiva de analogia, se Deus odeia uma situação, o que é pior que essa situação, Deus também odeia, né? Então, essa situação do divórcio, na perspectiva bíblica, nunca é uma solução que Deus nos dá de bom grado. Gente, não deu certo, tem problema, pode divorciar, cai de novo, está tudo certo. O importante é você ser feliz. Não. O importante é você formar um relacionamento, uma aliança com quem realmente você sabe que também glorifica Deus e teme a Deus e faça as coisas direitas para que seja para sempre. Porque esse é o padrão que as Escrituras apresentam. Vamos lá para um outro texto aí, né, que trata sobre a ideia do tema sobre o divórcio. Mateus, capítulo 19. Eu vou convidar você até pegar um texto antes, ainda em Mateus, mas capítulo 5 primeiro. Mateus capítulo 5. Que não está aí no slide, mas é importante também. Mateus capítulo 5, do verso 27 em diante, ele vai falar a respeito do adultério. Mas eu quero chamar a sua atenção no verso 31. Ele diz assim: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Então, por isso que você tem essa ideia dentro da tradição judaica, que o repúdio e o divórcio é a mesma coisa, porque uma coisa acabava puxando a outra, tá? Então, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada, o que faz? Comete adultério. Então, na perspectiva bíblica e de Jesus, o divórcio é uma situação complicada. E ele vai dizer assim, repudiou, não deu certo mais? Então dê a carta de divórcio. É isso que a tradição dizia e que o ensinamento dizia até então.
Jesus, porém, muda essa perspectiva e diz que somente o divórcio teria uma permissão em que caso? Relações sexuais ilícitas. Veja, para você dispensar a sua mulher, a ideia aqui é o foco do marido, dispensando a mulher, você só pode dispensar a mulher se ela adulterar. Se ela cometer relações sexuais ilícitas. Aí então você pode conceder divórcio. Pastor, queimou o arroz. Pastor, não fechou o creme dental. Pastor, ela usa o papel higiênico e não repõe. Queima minhas camisas. E qualquer outra coisa. Tudo bem? Porque dentro do padrão cultural, o que acontecia? Os rabinos, né, os mestres, alguns deles ensinavam que você podia conceder carta de divórcio para a mulher por qualquer coisa. Se acordou, ela olhou para a cara dela, não gostou mais, dá a carta de divórcio, não tem problema nenhum. O que você não podia deixar de fazer era de dar a carta de divórcio. Mas se você deu a carta de divórcio, está feito. E Jesus diz, você não pode repudiar sua mulher por qualquer motivo. Porque se não for por conta de relação sexual ilícita, você está conduzindo ela à prática do quê? Do adultério. E quem casar com ela se torna o quê? Adúltero. Que é o que acontece na maioria das vezes dos nossos dias do divórcio. As pessoas se separam por qualquer motivo e não aguentam ficar sozinho. E vão fazer o quê? Vão casar com outra. E a partir do momento que casam com outra, na perspectiva bíblica, se não foi por relação sexual ilícita, a parte vítima no caso, o que ela está fazendo? Cometendo adultério. Então, por isso que Deus odeia o divórcio. Porque o divórcio, irmãos, por qualquer modo, acaba fazendo o quê? Conduzindo as pessoas a outras práticas pecaminosas. Deus manda você amar o seu inimigo. A dar comida e água para ele. Deus manda você orar pelo seu inimigo. Esse é o padrão do cristianismo. Agora, se Deus manda você amar o seu inimigo, orar por ele, se ele tiver fome, dá de comer, se ele tiver sede, dá de beber. Ué, o que falar do seu cônjuge, então, que é quem dorme com você? Se você não conseguir amar, mesmo com todas as dificuldades que o convívio conjugal pode trazer, que o convívio pessoal já traz. Ué, e você vai quer ser cristão na onde? Nem em Marte você vai conseguir ser cristão. Sozinho, morando lá. Então, na verdade, irmãos, o divórcio, ele expõe a vaidade do nosso próprio coração, em última instância. Porque eu não quero ter um amor abnegado. Ou porque, no mínimo, eu não dei ouvidos quando deveria ter dado ouvidos, fui rebelde. Pô, não casa com fulano que vai dar zebra. Família inteira falou, essa minha família não quer minha felicidade. Aí vai, na rebeldia. 3 meses depois, volta para casa, embuchada e sorteira de novo. O que aconteceu, fulano? Não deu certo. Mas nós não falamos você, criatura. Mas agora já foi. Agora. Então agora você sossega o facho aí, fica quieto aí, tá bom? Passa o entregador de tijolo na frente da casa, pronto. Agora com esse vai.
Aí vai, fulano, você não pôde. Não, agora eu vou, agora trabalhador, agora não sei o quê. Mais 3 meses, outro bucho, e outro casamento. E outro divórcio. É vaidade do nosso próprio coração, irmãos. Qual que é o princípio de fidelidade? Isso aqui eu geralmente falo para os nossos jovens, ou para aqueles que estão pensando em casar no curso de conjugal, né? Então, geralmente a gente faz um curso com as pessoas, pelo menos aquelas que estão frequentando a igreja e tal, direitinho. Das questões que a gente trata, qual que é o princípio da fidelidade? Você sabe qual que é o princípio da fidelidade? Vou tratar primeiro do que não é. O princípio da fidelidade não está pautado no fato de que sua mulher vai ser a mais linda até os 90 anos. Não. Ela vai ficar feia. O princípio da fidelidade, e o marido também. O princípio da fidelidade não está pautado de que a sua esposa, ou seu cônjuge, vamos pôr no cônjuge aqui, que o seu cônjuge vai ser o mais inteligente até você morrer. Não, você vai encontrar pessoas mais espertas que ele e que ela. Pessoas mais inteligentes, pessoas mais agradáveis. O princípio da fidelidade não está pautado na riqueza. O seu cônjuge não vai ser o mais rico. Sempre vai ter alguém mais rico que ele. Vai ter alguém mais bem-sucedido que ele. Então, o princípio da fidelidade não está pautado no fato que você não vai encontrar ninguém mais bonito, no fato que você não vai encontrar ninguém mais inteligente ou interessante, ou o fato que você não vai encontrar alguém mais rico. Mas o princípio da fidelidade está pautado no compromisso que você assumiu em primeiro lugar diante de Deus. Sabendo que ele vai ficar feinho, que ela vai ficar feinha, sabendo que vai ter gente mais inteligente, você vai encontrar pessoas que vão falar, puxa vida, que cabeça que esse cara tem. A minha mulher é uma tapada, mas olha essa moça, que inteligente. Ou, nossa, meu marido é um burro arriado, mas olha que homem inteligente esse que eu encontrei agora. Você vai achar gente mais inteligente. E gente mais rica, que vai estar disposta a falar assim, pode comprar o que você quiser. Mas o princípio da fidelidade não está afirmado nisso. O princípio da fidelidade não está na beleza, não está na inteligência e nem na prosperidade. O princípio da fidelidade está no fato que você escolheu assumir um compromisso de aliança diante de Deus. Acontecer o que for, o princípio da fidelidade tem que permanecer intacto. Porque situações acontecem, irmãos. Acidentes acontecem. Hoje nós estamos aqui, tudo bonitão. Amanhã depois, sei lá, você vai fazer uma caminhada no botânico, tem lá um apagão, mete a cabeça no poste e fica babando o resto da vida. Se a graça de Deus não permitiu que você fique babando de fraldão o resto da vida, louvado seja Deus. Mas pode acontecer isso? Claro que pode, velho. Eu conheço um cara que passou por uma situação dessa. Se não fosse a graça de Deus, estava babando de fralda. Tem gente por muito menos, com menos ponto na cabeça, e com menos pancada, está babando de fralda. E aí eu não vejo em nenhum lugar que está escrito assim, se ele estiver babando de fralda, pode divorciar. Porque o princípio da fidelidade não está no fato de ele nunca bater a cabeça. É isso que a geração presente não está disposta a pagar. Mas no fundo, é porque ela não está consciente do que significa fidelidade. E o princípio do casamento está firmado na fidelidade.
voltando lá para Malaquias 2, né? Em 2 momentos ele fala, você foi infiel à aliança. Você está desprezando a aliança que você fez com a mulher da tua mocidade. Por isso que Deus odeia. Tudo bem até aqui, irmãos? Se a gente não moldar a nossa ética ao padrão de Deus, o casamento vai ser sempre um peso para nós. Sempre. E o divórcio sempre vai ser um negócio bom, onde você vai ter a torcida do Flamengo junto com a torcida do Corinthians ali, ó, te apoiando. É isso aí, vai com fé. Porque é o padrão que o mundo infiel apresenta. Vamos agora então para o texto de Mateus 19. Enquanto você abre aí Mateus 19, deixa eu fazer um adendo. Não é por causa disso que você vai ficar feio também, viu? Que você vai, né? Debandar. Não é por causa disso também, mulherada, que você não vai se cuidar, né? Hã? Ficar com a barba de Arão, assim, debaixo do braço. Hã? Perna cabeluda, igual do, sei lá, de jogador de futebol. Não é por causa disso que você vai também. Você viu que o pastor falou lá, né? Não, mas peraí, bom senso, né? Tenha bom senso. Moderação em todas as coisas. Vamos lá, Mateus 19, irmãos. Mateus 19, de 3 em diante, ele vai dizer, vieram a ele alguns fariseus, e o experimentavam perguntando, é lícito a um marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por essa causa deixa o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Esse é o padrão. Replicaram-lhe os fariseus. Então, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus. Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, e aí Jesus restabelece um novo padrão ético. A permissão de Moisés cai. Tudo bem? Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Tem gente que quer rasgar essa página da Bíblia e embrulhar taxinha, né, para vender no comércio. Os próprios discípulos falam assim, meu Deus, se eu vou casar e não posso separar por qualquer motivo, olha, então é melhor nem casar, né? Jesus falou, meu amigo, cada um faz aquilo que deve achar. Se você casar, é assim que tem que ser. Só há uma permissão para você conceder carta de divórcio se a sua mulher te trair. É lógico que o vice-versa aqui, obviamente, está em voga. Mas a carta de divórcio somente em caso de relação sexual ilícita. Se você se separar por qualquer motivo, que era a pergunta inicial dos fariseus, e você casar de novo, você comete adultério. E quem casar com a mulher que você largou, também comete adultério. Esse era o padrão que Jesus
ético de padrão que Jesus estabelece dentro da perspectiva do cristianismo. É lógico, sua cabeça deve estar agora falando, pastor, mas nesse caso, nós vamos tratar deles todos. Calma. Estamos falando de um padrão que foi estabelecido para o judeu, dentro de um contexto já de aliança, de crentes. Jesus veio para a ovelha perdida de Israel, seu ministério terreno está sendo focado dentro de um contexto judeu, de judeu. Depois, quando os gentios são acrescentados na igreja, nós vamos ter agora um padrão de Paulo mostrando como que é a situação em relação aos descrentes. E aí nós temos, obviamente, aqueles que, pastor, eu não era crente, me divorciei, depois me converti, e agora? Qual que é a minha situação? Que é uma situação que se enquadra muito mais no padrão que Paulo vai nos apresentar do que no padrão do contexto do ministério terreno de Jesus, que já era para pessoas que estavam dentro do contexto crente, de um contexto de aliança com Deus, de um contexto de um país que servia a Deus de uma maneira geral. Tudo bem até aqui? Vamos lá, Cleito. Se ela fosse pega, a pergunta do Cleito é o seguinte, para a carta tinha que ter testemunha, né, por relação sexual ilícita. Dentro da perspectiva da lei, o que acontecia? Se ela fosse pega, a mulher ou o homem, o cônjuge, fosse pego em flagrante, não ia ter nem divórcio. Porque o que a lei exigia era o quê? Morte. Elimina o mal de Israel. Então, uma situação que foi pego em adultério flagrante, apedrejamento. Mas Jesus, quando levaram para ele uma mulher que foi pega em adultério flagrante, ele diz, quem não tem pecados atira a primeira pedra. Então Jesus revogou isso. O contexto de João 8, que fala da mulher adúltera, é os fariseus e o povo testando a Jesus quanto o conhecimento da lei. Todo o processo ali de João 8 estava errado. Primeiro, quando você pega uma mulher em flagrante adultério, você pega ela sozinha? Se é flagrante adultério, ela está com quem? Está com o adúltero dela lá, né? Um tempo aí, cada tempo vai o Ricardão, o Zorro, sei lá eu quem. Mas está o cara lá, não é isso? Quando pegaram essa mulher e trouxeram Jesus, trouxeram o homem junto? Não trouxeram o homem junto. Essa mulher foi pega em flagrante adultério. Tá, cadê quem estava adulterando com ela? Não tem. Então, o processo estava errado. Segundo, se ela foi pego em flagrante adultério, tinha que pegar ela e o companheiro e levar para o conselho de ancião. Toda cidade tinha lá um conselho de ancião. Apresentava, e aí não tinha o que falar. O conselho já... Gente, a lei é clara. Pegou os dois flagrantes? Pegou. Os dois estão aqui? Estão. Então aplica-se a lei. Então o caso de Jesus, Jesus só não mandou jogar pedra nela porque não tinha, aquele processo estava todo furado. Estava furado porque faltava o homem, porque ele não era membro dos anciãos. Só que ele não deixa de aplicar disciplina sobre aquela mulher. A disciplina de admoestação. O que ele olha para ela e fala? Vai e não peques mais. Fala, minha filha, você teve uma sorte lascada, hein? Aproveita e não peques mais, porque da próxima vez, o que vai acontecer? Se te pegar em flagrante adultério e te trazer dentro do processo correto, você vai ser apedrejado. Então, o processo ali estava errado. Jesus não está desconstruindo a lei civil de Moisés ali. Ele só não está aplicando a lei de Moisés porque o processo estava errado. Então, o que acontece? Voltando agora à questão. O fato de carta de divórcio, em caso de relação sexual ilícita,
é um caso de relação sexual ilícita, mas que não foi de flagrante adultério. Onde você pega lá situações, é lógico que dentro da lei exigia lá o número mínimo de testemunhas, e várias outras situações. A mulher engravidou, eu estava viajando, a mulher engravidou, cara. E aí? Eu fui para uma caravana vender azeite em Damasco, fiquei 3 meses fora, a mulher apareceu grávida aqui em casa. Que história é essa? Então, veja, relação sexual. Então, você tem situações, mas situações que fogem à ideia do flagrante adultério. Porque o flagrante adultério, a pena era a pena de morte. Tudo bem? Então, existe inúmeras situações que dá para você saber a questão do adultério, mesmo você não pegando ele em flagrante. Às vezes com testemunha, às vezes com a situação de gravidez, uma série de coisas. É tão engraçado, é uma das situações difíceis que você pega na lei de Moisés, que inclusive o sacerdote, havia um sistema para você identificar se a mulher foi infiel. É uma das coisas assim, completamente incompreensível no Antigo Testamento. O marido ciumento achava que a mulher tinha traído, ele chegava, ia lá para o sacerdote e falava assim, eu estou com dúvida se a mulher me traiu ou não, se esse filho que ela está é meu ou não é, eu estou em dúvida, eu acho que ela me traiu. Havia um sistema onde o sacerdote pegava lá, que era cinzas, fazia uma bebida para essa mulher, com cinza lá do holocausto, e fazia essa mulher beber. Se ela passasse mal, é porque ela era adúltera mesmo. Se não, não era. Não me pergunte, pastor, que história é? Não sei. Talvez se a gente pegar um judeu, talvez ele possa pegar. Mas havia, inclusive, uma situação dessa. Tem lá registrado, você pode procurar, você vai achar. Como o marido ciumento tinha como comprovar se a mulher dele era fiel ou não. Então existiam vários mecanismos, nem todos justos, né? Dentro da tradição judaica, existia muito esse negócio de tirar sorte. O tulim-pulim lá que eles jogavam lá, que servia para estabelecer um monte de coisa. Então, havia, obviamente, um sistema também não totalmente justo para identificar algumas situações dentro do dia a dia do povo judeu. Fato. Mas se houvesse uma situação que comprovasse relação sexual ilícita, então a vítima podia conceder carta de divórcio. Esse é o princípio. Num contexto agora gentílico, onde não há mais distinção entre uma mulher, a perspectiva então é que o mesmo direito que o homem tem de conceder carta de divórcio, a mulher também tem. Tá? Mas esse é um padrão que estabelece dentro já de um contexto de cristianismo e não de judaísmo. Tudo bem? Ficou clara essa situação de que nem sempre vai ser flagrante, mas que é possível você identificar uma relação sexual ilícita? Seja por testemunha, seja tal. Então, esse é o ponto. Vamos lá agora, então, ver um contexto dos gentios. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 7. Aqui ele vai falar sobre o casamento, vai falar sobre o objetivo do casamento, a questão, até por conta da perseguição, que era melhor que ninguém casasse naquele momento. Vai falar a respeito do casamento como instrumento para evitar a imoralidade, e aí depois ele vai tratar da estabilidade então da família a partir do verso 10. Ele vai dizer assim, verso 10 de 1 Coríntios 7. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Por que ele está falando isso? Não digo eu, mas o Senhor. Porque Jesus já havia tratado disso. Você só pode separar do seu marido ou da sua esposa em caso de relação sexual ilícita. Se não for por causa disso, então você não pode separar.
Ah, mas e se separar? Então você vai viver eunuco por causa do reino. É o que Jesus ensina lá em Mateus 19. Ah, eu quero separar por qualquer motivo. Tudo bem. Só que você sabe que se você vai se separar por qualquer motivo, então você não vai poder mais casar. Você está disposto a isso? Estou. Ah, então tudo bem. Vida que segue. Ah, mas eu fiquei com saudade, eu preciso de uma mulher de novo. Então a sua chance é se reconciliar com o cônjuge. Ah, não pode ter uma outra? Não, não pode. Se você se separou por qualquer motivo, a sua situação é, ou você fica eunuco por causa do reino, num caso, ou se reconcilia. Ah, mas agora ela casou com outro. Mantém o primeiro ponto lá, meu amigo. Se ela se tornou adúltera depois que você se separou, problema dela. Você não tem a chance mais de reconciliar. Então, o que você faz? Eunuco por causa do reino. Pastor, como que eu vou fazer um negócio desse? Pensasse, criatura. Pensasse. Usasse da inteligência de Deus para você não fazer besteira. O padrão é esse. Pensa antes. Vamos continuar lendo aqui. Aí ele vai dizer, no verso 12, ao mais, ou seja, na sequência, digo eu, não o Senhor. Não que ele não esteja falando inspirado, debaixo da ação do Espírito Santo, mas o que ele está dizendo aqui, ó, Jesus não tratou dessa situação que eu vou falar agora, porque o contexto de Jesus era o contexto dos judeus, crentes. Eu vou começar a tratar de vocês agora um contexto misto, né? E ele vai dizer então, ao mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, não crente, e esta consente em morar com ele, não divorcie, não abandone, não dê carta de divórcio. Não é porque ela não é crente, ah, eu me converti, sou crente, agora minha mulher não era. Então eu vou largar dela para casar com uma irmã. Não, meu amigo. Você não vai casar dela vou largar dela para casar com a irmã. Ah, pastor, mas tem uma irmã lá de oração, falou para mim que está orando por mim. É que ela queime no inferno. Com o fogo dela. Mas, biblicamente falando, ela primeiro não tinha que falar nada disso. Né? Eu tratei de um assunto lá, a infeliz da irmã chegou para o cara, casado, e falou assim, ai, meu irmão, ore por mim, porque eu tenho tido tantos sonhos contigo. O que essa mulher fez? Já despertou o demônio dentro do coração do outro pecador. Passou um tempo, o que aconteceu? Adultério. Oh, meu Deus do céu. Mas a mulher que foi despertar o que estava quieto lá, falar que ela estava tendo sonhos com ele. E que Deus, inclusive, tinha falado para ela que vinha da parte dele. Ai, que demônio, uma mulher dessa, cara. Hã? É um demônio. Não consegue segurar as próprias pulsões. Vive segundo a inclinação da sua própria carne. E o outro, Toyoba, caiu de nem um pato. E agora, pastor? E agora, ele é adulto, a mulher dele pede divórcio, pode casar com outro, ter a vida dela tranquilamente, e ele, se ele quiser realmente amar o Senhor, vive o quê? Eunuco por causa do reino. Ah, mas ele não aguenta, pastor, não aguentou nem enquanto era casado. Então, meu amigo, os adultos não herdarão o reino dos céus. Ah, mas ele vai perder a salvação? Não, na verdade eu creio que ele nunca foi então nem salvo. Porque se ele não está debaixo da ação do Espírito Santo para ficar nessa situação, na verdade não devia ser nem crente mesmo. Pastor, mas o senhor está fechando o céu para esses homens. Não, eu não estou fechando o céu. Só estou apresentando o padrão. Porque se a gente começa a fazer vistas grossas, não tem nada a ver não, gente, não é assim que a Bíblia... Não. A Bíblia escreveu isso aí, mas precisa ser atualizada. Essa parte aqui, esse padrão aqui precisa ser... Nós vivemos outros tempos, então a gente tem que aceitar as mudanças do nosso tempo. Olha aí. Fui eu que morri na cruz por você?
Eu posso até trazer uma palavra agradável para você, mas não fui eu que morri na cruz para você. Vai chegar lá naquele dia lá, não, mas o pastor Hércules falou que não tinha problema. Vai eu e você para o inferno. E aí você vai ficar brigando comigo a eternidade inteira, mas não vai mudar nada. Segura aí que nós vamos tratar dos detalhes depois. Então o que ele diz? Se essa consente em morar com ele, não a abandone. Verso 13. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. A mulher é crente, se converteu, o marido é descrente. Ah, mas ele consente em viver contigo, sabendo que você é crente agora? Não, consente, pastor, não tem problema, a gente vive, inclusive, muito bem. Então, por que você vai separar? Não, porque, olha, eu tenho um chamado para ser missionário, e meu marido incrédulo não vai, não tem como. Então, eu estou pensando em largar dele e casar com um missionário que eu conheci, gente bênção. Um homem de Deus, pastor. Quer ser missionário em Miami. Olha, coisa linda. Até eu, né? Quer ser missionário em Miami. Então vou largar do meu marido incrédulo porque eu quero ser missionário. Não, a Bíblia diz, não faça isso. Não faça isso. Tudo bem? O que mais que o verso continua dizendo aí? E este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Você vai, de certa forma, influenciar o seu modo de vida. Pedro vai dizer isso, né? Que o seu padrão honesto, mesmo sem palavra nenhuma, vai conduzir o marido descrente a ser tocado pelo Senhor. Sua postura é de ser fiel, mesmo que o marido não seja crente. Então, verso 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Essa é uma coisa fantástica que Paulo diz, porque os filhos não são apenas santificados, mas os filhos são santos. Verso 15, que é o foco aqui. Mas se o descrente, quem? O descrente. Não é o que diz ser crente, é descrente. Não vai mudar aí a palavra, hein? Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Então veja, a segunda situação que Paulo apresenta é que num casamento misto, e isso aqui é interessante, porque se o casamento misto no contexto gentílico fosse pecado, o que Paulo falaria? Separa. Você se converteu, o seu marido não? Larga dele, porque casamento misto é proibido. Então, já nos dá um indicativo aqui. É lógico que eu tenho advertência bíblica para não casar com o descrente. Então, eu tenho que levar em consideração essa advertência. Mas é uma advertência. Se fosse uma proibição dentro do contexto do cristianismo, então se alguém casasse com alguém que não é crente, tinha que ser o quê? Excluído da igreja. Disciplinado e excluído da igreja. Agora, o foco não é esse, tá? Agora, então, dentro do convívio, há a possibilidade de um crente estar num relacionamento com um descrente? Sim. Ele consente em viver contigo? Sim. Então, viva a vida conjugal, glorifique a Deus nesse relacionamento. Agora, se o descrente, aquele que não teme a Deus, quiser apartar, quiser o divórcio, a parte descrente, o que Paulo fala? Tudo bem. E vai embora.
Aí abre, obviamente, o leque de uma discussão. E pastor, e essa pessoa que foi abandonada pelo descrente, pode casar novamente? Você não tem nenhuma perspectiva explícita, né? Declarando, ó, pode ou não pode. Mas a ideia, como ele não apresenta o fato que aquele que foi apartado, se casar de novo, comete adultério, o silêncio aqui nos indica que a parte que foi abandonada pelo descrente pode contrair novas núpcias. Desde que agora ela esteja ciente e procure, obviamente, alguém no Senhor, para não correr o risco de ser abandonado por outro descrente. Mas nem essa situação de falar, tem que ser necessariamente. Não, há uma advertência que seja no Senhor. Mas não é uma imposição definitiva. Pelo menos é assim que a palavra de Deus nos apresenta. Eu posso até tentar por uma analogia, chegar em alguma coisa, tem que ser só assim, porque no Antigo Testamento tinha que casar só com crente, parará, papapá. Mas eu coloco na conta da advertência. Mesmo porque você tem situações, inclusive, permitidas por Deus, mesmo no Antigo Testamento, de casamento com mulheres de outra nacionalidade. Até para cumprir o propósito de Deus. Você tem isso. Né? Salomão, um exemplo. A própria Ruth. Converteu, mas era estrangeira. Você tem Sansão. Tem uma série de outros. Tudo bem? Mas aí nós chegamos, então, na seguinte conclusão, irmãos. Primeiro, que Deus odeia o divórcio, o ideal não é o divórcio. Mas por conta do pecado, por conta da situação, existem duas situações que a palavra do Senhor nos permite o divórcio. Primeira situação. Relação sexual ilícita. O meu cônjuge me traiu, adulterou. Então eu tenho o direito de, se eu quiser, o padrão do perdão ainda está valendo, né? A pessoa adulterou, mas se arrependeu, aquela coisa toda. Tal. Se eu quiser perdoar, o padrão de Deus ainda é o perdão. Tal. Mas, pastor, não dou conta, não dá, meu cônjuge adulterou, então eu quero o divórcio. Tudo bem. Um direito seu. Permissão. Pastor, e o que adulterou? Se ele se arrepender, a chance dele é que você também o perdoe e fique com ele, ou se torne eunuco do reino. Porque na perspectiva, aquele que quebra a aliança é como se tivesse morrido. A Bíblia me permite casar novamente quando eu fico viúvo? Sim. O adultério, a parte que comete adultério, é como se ele tivesse quebrado a aliança, é como se ele fosse um morto na história. Por isso que você pode casar de novo, a parte vítima. E ele, como a parte que quebrou a aliança, só serve para ele duas situações. Ou o cônjuge dele perdoa ele muda de vida e o cônjuge perdoa, ou, por causa do reino, ele se torna eunuco. Porque se ele continuar na prática com a pessoa com quem ele traiu, ou contrair novas núpcias, ele se torna adúltero, mais ainda. E quem casar com ele, ou com ela, também está em adultério. Pastor, mas que balaio de gato esse troço vai ficando, hein? Irmãos, quando a gente vai pondo o pecado para dentro da nossa vida, o negócio só vai piorando. Pastor, e a igreja? O que a igreja faz hoje? Meu Deus, nem me pergunte uma coisa dessa. Porque, infelizmente, é aquilo que eu te falei, a nossa geração está tão corrompida, e a própria igreja deixou de ensinar isso com seriedade durante tantos anos, que nós estamos no meio desse balaio de gato. Você tem dentro da igreja uma série de situações que, se fosse colocar o padrão bíblico, nós estaríamos numa situação, meu amigo,
Pastor, mas eu não era crente, eu me converti depois. Aí nós olhamos para a perspectiva de Paulo, que agora em Cristo eu sou nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, meu amigo, ótimo, você não era crente? Então tá bom. Então agora, você casou de novo? Está casado? Então agora esse relacionamento seu, você segue o barco aí firme, né? Glorificando a Deus nesse relacionamento. Eu não era crente, eu larguei da minha mulher, não era crente, agora me converti, e agora? Então, segue firme, ótimo, sem problema. Mas o problema não é esse, o problema é daqueles que sempre foram crentes e que vivem nessa prática de divórcio por qualquer motivo. Que se faz adúltero e coloca o cônjuge na condição de adulto, porque se essa pessoa casar com outro, também comete adultério. E aí, de repente, você tem aí pessoas dentro da igreja que estão vivendo, segundo a perspectiva bíblica, em adultério. Pastor, aí o que a gente faz? Como igreja, irmãos, hoje, dentro do contexto da nossa geração, eu acho que nós precisamos primeiro ter coragem para ensinar o que a perspectiva bíblica apresenta. Segundo, estar ciente que nem todas as igrejas vão ensinar essa mesma coisa. E aí existem alguns casos que a pessoa é recebida lá na igreja A e depois pede transferência para RA. O cara já está dentro da igreja. E aí a gente vai ter que começar a fazer aquilo que a Constituição nossa permite, quer dizer, recusar esse tipo de transferência. E dando os motivos, inclusive. Imaginemos que de uma igreja X, uma pessoa que já era crente, se divorciou por qualquer motivo, casou com outra, aí agora resolve vir para a nossa igreja. Eu tive um encontro agora com a fé reformada, e tal, só que eu larguei da minha mulher, eu estou com a segunda, tenho agora filho, família formada, não tem como eu me divorciar ou ficar separado. E eu quero agora ser membro da igreja. É fácil resolver esse problema? É lógico que não. E aí o que a gente faz? O que eu tenho feito como pastor nesses últimos anos? Eu chego para o cara, a situação é essa. Nós vamos te receber como membro da igreja. Você não pode exercer liderança dentro da igreja. E vamos descobrir junto no dia que Jesus voltar. Tá bom? Porque se a gente fosse aplicar o preto no branco, é isso. Você está em adultério. Mas você não conhecia a palavra, mesmo dentro da igreja, porque as igrejas por aí, pelo amor de Deus, tem cada igreja também que é pior que o mundo, né? Então a gente leva em consideração, você não sabe que o cara mesmo na igreja, mas agora que ele encontrou com a verdade, perspectiva doutrinária correta, então e aí? Considera um novo convertido agora? Então aí como igreja você falou, meu amigo, nós vamos preservar você e a gente descobre juntos, tudo bem? Eu não posso garantir, mas eu não posso dizer também que você não pode ser membro da igreja, mas agora, pelo amor de Deus, ensina os seus filhos a andar no caminho correto. Para não fazer a mesma besteira que você fez. Para a gente não colher isso nas gerações futuras. Então é aquele lance de andar, praticar a justiça, mas ao mesmo tempo amando a misericórdia. Então, considerando o contexto histórico de mau testemunho de várias igrejas e da falta da fidelidade de uma geração inteira, a gente tem que amar a misericórdia. Você ensina, você mostra, aponta para o risco, fala, meu amigo, eu não posso te garantir nada. Você não vai ter algumas limitações, você não vai exercer liderança nessa igreja para não servir de mau testemunho. O fulano já divorciado, 2, 3, 4 vezes, tá aí, tal. Mas vamos caminhar junto na expectativa da graça e da misericórdia do Senhor sobre a sua vida e sobre a nossa.
Talvez você vai encontrar pessoas que vão falar, não, pastor, tem que ser firme. Irmãos, nessa geração que nós estamos vivendo, fruto aí de uma negligência do ensino bíblico dos últimos 40 anos, aí, fecha a igreja e vamos embora para casa. Porque é a realidade da nossa geração. Aí. Nós precisamos consertá-la. Mas não é uma situação fácil. Não é. E aí entra mais uma vez a questão ética do hierarquismo, né? Você vai lá, nós vamos praticar a justiça? Sim, com os novos é isso aqui. Com os outros nós vamos amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor na expectativa que a graça dele nos alcance. Tudo bem até aqui, irmãos? Vamos aqui no slide, então. Segundo Jesus, por causa da dureza do coração do homem, então tolera-se 2 casos bíblicos para o divórcio. O adultério e o abandono obstinado da parte descrente. Então, é as 2 situações. Pastor, estamos brigando muito, não estamos nos entendendo, não dá mais, vamos separar. Tudo bem. Só que não case de novo. Ou se reconcilie. Se a igreja tivesse ensinado esse padrão bíblico nos últimos 40 anos, nós não estaríamos na condição que estamos hoje. Porque todo mundo que fosse divorciar ia pensar 2 vezes. Meu amigo, eu vou ter que ficar sozinho pro resto da vida? Vai. Não, então é melhor ficar com ela. É melhor aguentar. Volte lá para Mateus 19. Deixa eu ver se é um pouco antes aqui. É um contexto, deixa eu ler inteiro aqui que eu perdi o verso. Mas é um contexto. Verso 8, vamos ver. Por causa da dureza do coração, Jesus permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Porém, vos digo quem repudiar não sendo por causa de relações sexuais, de casar com outro, comete adultério, e que casar com a repudiada comete adultério. Disseram que se essa é a condição relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, não são aptos para receber esse conceito, mas pelo quem é dado. Me ajudem aí. Teve um momento que nós lemos. Será que foi aqui em Mateus 19 mesmo? Que fala que a gente fica em servidão. Ou foi aqui em Coríntios que nós lemos? Me fugiu. Coríntios mesmo, né? Então me desculpa. Aqui. Coríntios mesmo, verso 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, ou seja, o descrente querendo apartar, em tais casos, não fica sujeito ao quê? A servidão, nem o irmão, nem a irmã. O que ele está querendo dizer? Que se o descrente não quiser apartar, mesmo que for uma situação difícil, você tem que estar sujeito ao quê? A servir, a servidão.
Se ele quiser apartar, e não foi porque você fez ele querer apartar, hein? Você tem que agir corretamente com seu cônjuge, mesmo ele não sendo crente. Não é assim, eu vou judiar dele para ele querer se apartar de mim. Não. Se ele quiser apartar, não fique sujeito a servidão. O que essa fala de Paulo indica? Que se esse descrente não quer se apartar, e ele mesmo é uma caninana, meu amigo, você fica sujeito ao quê? A servidão. Por causa do reino. Por isso você pensa muito bem antes de casar. Ele bate na mãe, xinga a mãe. Ih, rapaz, mas comigo não, ele é tão amoroso comigo. Se ele briga com a mãe, xinga a mãe, bate na mãe, o que você acha que ele vai fazer com você? Ô, tonta, você é a próxima da fila. Ai, pastor, ela é uma princesinha lá na casa dela, não faz nada. Acorda meio-dia, a mãe dela faz, ela não sabe fritar um ovo, mãe é tão linda. O que você acha? Que ela vai casar e vai virar uma boa dona de casa? Oh, meu amigo, você que não aprende a fazer miojo não, pra você ver. Aí depois fala, pastor, a mulher não faz nada em casa. Mas você já sabia. Você mesmo falou que ela era uma princesa. Não fazia nada. Acordava meio-dia. Aí agora você quer que ela vira gata borralheira da noite pro dia? Não vai, meu amigo. Então pensa antes, porque depois que casou, aquilo que Deus juntou, não separe um homem, é para ser indissolúvel. Então pensa bem. Porque depois que casou, se você resolver separar, por qualquer motivo, então você só tem uma condição, ficar eunuco com a do rei. Não casa mais. Porque se você casar, você comete adultério. E aí qual que é a perspectiva? Se você casar, você comete adultério e vive na prática do pecado. O que a Bíblia diz? Que aqueles que vivem na prática do pecado não conhecem a Deus, não são nascidos de Deus. Pode ser gente boa, está dentro da igreja, mas é isso que a Bíblia diz. Cuidado. Então, adultério e abandono obstinado da parte descrente. Nós vemos que a palavra do Senhor nos apresenta que a fidelidade é o esperado. Por isso, o 7º mandamento diz, não adulterarás. Como eu já disse no começo, o perdão real, consciente, verdadeiro, ainda é uma solução quando há também arrependimento verdadeiro. Então esse é o padrão que se espera. Pastor, meu cônjuge me traiu. Tá arrependido? Tá. Você tem condição de perdoar? Tem. Então tudo bem, o perdão ainda é o padrão. Agora, se a parte vítima falar, pastor, eu perdoo, mas não dá para viver mais, eu quero divórcio. É um direito que a parte vítima tem. Mesmo ainda sendo por causa da dureza do coração. Mas tudo bem, é um direito, a Bíblia dá esse direito para você. Significa que agora você vai viver feliz? Não. Porque todo divórcio traz desgaste, traz tristeza, traz frustração. O padrão é que não tenha divórcio. O padrão é que cada um estabeleça as funções que o próprio Deus determinou para o casamento. Mas, por conta do nosso coração duro, do nosso pecado, infelizmente acontece. Agora, como igreja, a gente precisa ensinar, a gente precisa pontuar, precisa apresentar, ensinar para os nossos filhos, ensinar para os nossos jovens, que antes de casar, escolha bem o que está fazendo, porque o padrão que Deus estabeleceu é esse. Se assustou os discípulos, assusta a gente também. Mas sério, pastor? É sério. Vamos lá, nós temos 10 minutinhos ainda. Perguntas. Tem alguma aí no chat, Samu? Não? Tranquilo? Então tá bom. Vamos lá.
Nós tratamos disso aqui, eu acho que algumas aulas atrás aí. Uhum. Um cuida do outro. Sim. E nesse caso, inclusive, não precisava ser assim. Aí nós vemos uma situação de uma lei injusta que gera uma situação de desconforto e às vezes até de prática pecaminosa, mas causada pelo legislador. Porque é o seguinte, se eu tenho aposentadoria, é minha. Não importa se foi do meu relacionamento passado, se foi da minha viuvez, é meu. Se eu tenho um outro relacionamento, a minha história não apaga. E a gente até discutiu aqui, que o Márcio até viu, acho que tem lá alguns 2 projetos de lei para mudar essa realidade, né? Permitindo que o viúvo continue com a aposentadoria ou com a pensão, mesmo se contrair nova núpcias. Por quê? Porque é uma lei injusta, que acaba conduzindo as pessoas para a prática, pelo menos, contrária ao padrão bíblico. Então, qual que é a nossa postura? Chamar a atenção dos nossos deputados, daqueles que nós elegemos, da bancada evangélica lá, para realmente, não só tem 2 projetos, que tenha 200 projetos lá, né, para que possa gerar isso, porque aí é um exemplo claro do governo com uma lei injusta, conduzindo o cidadão de bem a uma prática ilícita por conta da lei. E quantas histórias nós não temos de pessoas que simplesmente vivem juntos, que é até diferente da situação que o senhor está apresentando, que vivem maritalmente juntos, mas não casados, porque se casar perde os direitos. Direitos que são deles, direitos que deveriam ser mantidos. Mas quem sabe a gente chega ainda no padrão da legislação permitir uma situação justa nesse caso aí. Mas não é fácil também não. Não é fácil não. Vamos lá, Márcio. Uhum. Entendi. Mas eu também eu considero isso natural, né? Eu acho que é simplesmente, o que acontece? Por exemplo, tem filhas que recebem, né, a pensão dos pais. Aí essas filhas jovens, com 21 anos, se ela casar, ela perde. Aí o que ela faz? Ela vive na prática ilícita. Então o governo acaba conduzindo, a falha da legislação conduz à prática pecaminosa. Ué, que culpa ela tem que o pai morreu e que ela tem direito de ter a pensão desse pai? Ué, que tem a pensão desse pai, ué. Agora, que não passa para a filha dela, tudo bem, aí existe mecanismo. Mas o governo, já que existe essa possibilidade da pensão, então tem que ser estudado dessa maneira para não gerar uma prática ilícita, né? Quando o governo falha no cumprimento daquilo que é justo, ele conduz o cidadão de bem a algumas práticas até de crime, né? Vamos dizer assim. Quando o adultério era crime, quem vivia nessa perspectiva aí estava em adultério, né? Uhum. Tá, então, mas é simples. Mas é assim, quando aconteceu, quantos anos nós temos de exército? Proclamação da República? 200 anos? É? Independência do Brasil. Da proclamação foi 1800? 100 e tantos anos. Olha, a partir do ano de 1950, não tem mais o direito para os filhos que nascer daqui 5 anos para frente. Pronto. Acabou. Então, existe mecanismo.
Essas mulheres aí já tinham morrido tudo, entendeu? Já tinha resolvido o problema e sabe que as filhas dos mais novos agora não têm mais direito. Pronto, acabou. Se acha que isso é um rombo, né, para os cofres. Mas existe um mecanismo mais justo, infelizmente não tem. Agora, é uma situação difícil que a igreja vai ter que trabalhar e, infelizmente, essas moças crentes, se querem de fato ser fiel a Deus, vão ter uma vida financeiramente prejudicadas, mas para fazer aquilo que é certo. Paciência, né? Fazer o quê? Vamos lá, o que mais, irmãos? Não acredito que vocês estão tão bonzinhos assim com esse tema tão complicado. Sim, o padrão. Mas é um padrão ético, né? Independente de ser um padrão bíblico, é um padrão ético. Para o governo é desprezível. É desprezível. E ele não está ali para ser justo dentro de um padrão ético bíblico. Ele faz aquilo que ele acha que deve. Mas, independente do país ser laico, o fato de você ter maioria cristã nesse país deveria ter uma influência ética positiva na legislação, né? Infelizmente não tem. Vamos lá, irmãos. Tranquilos? O descrente? Ele já não teme a Deus mesmo, para ele não tem problema. Veja, a questão do casamento e da fidelidade é o meu compromisso de aliança com Deus. Então, o descrente, ele não tem fidelidade nenhuma a Deus. Né? E dentro da visão bíblica, então, eu sei, mas veja, na visão do ímpio pode ser um bom negócio, mas na visão espiritual é um mau negócio, porque o convívio com a mulher crente é que vai fazer o que com ele? Santificá-lo. Então ele querendo se apartar é porque o cara quer viver longe do padrão bíblico mesmo. Então, e no caso para essa mulher, se o cara não quer ser influenciado pelo padrão do cônjuge crente, é melhor que ele se aparte mesmo. É nesse sentido que Paulo fala, gente, fica livre, porque vai ser uma servidão. Então não fica sujeito à servidão. Porque eu quero ir na igreja, o cara não quer. Eu quero batizar os meus filhos, ele não quer. Eu quero participar de um acampamento da igreja, ele não vai. Aí ele chega para mim e fala assim, eu tive um contexto desse, que o marido ia na sexta-feira para a gafieira. Aí ela é crente, ela não pode ir? E eu não sou. Se minha mulher não pode ir comigo, eu vou sozinho. E a mulher falou, tá bom. E ele não queria se apartar, então ela ficava sujeita à servidão. E o cara toda sexta, ela vinha, então, você vai quarta-feira na igreja, eu vou sexta-feira na gafieira. Um pé de valsa lá e tal. E ficava lá até de madrugada. Aí voltava. Vai fazer o quê? E o que você estava? Não, só estou dançando mesmo. E é mesmo, só ia dançar mesmo. Aí. Mas difícil. E ela aguentou lá, em servidão. Né? Agora viúva, lógico. Agora... Oi? Então vamos lá para a gente encerrar aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui, Samu, para evitar. Ou fala no microfone aí com o Fábio. Eu acho que tem um microfone aí. Eu estou abrindo aqui já também. Ó. Abri. Vamos lá, nós temos aqui da Miriane, a primeira. Pergunta, se o moço crente se casar com uma divorciada, eles estão vivendo em adultério? E se eles romperem esse relacionamento, o moço pode casar com alguém solteiro? Vamos ver se eu entendi. Se ele casou já com uma divorciada, que foi cristã, tendo um contexto que foi divorciada por qualquer motivo, ele já se tornou adúltero. Aí ele larga dela. Não mudou nada esse negócio. Aí ele casa com uma solteira. Não, a perspectiva não cola. Então, o fato dele ter
casado faz dele o quê? Um adúltero. Para ele sair do adultério, o que ele tem que fazer? Separar dela. Mas separar dela e ficar que jeito agora? Eunuco por causa do reino. E ele que entrou nessa bagaça aqui. É ele que já foi casar com a divorciada. Oi. Então aí ele casou e agora pôs a mão na consciência. Meu Deus, casei com a divorciada, me tornei um adúltero. Senhor, o que eu faço? Oi, larga da mulher para você não viver em adultério. Só que agora, meu amigo, ó, chupa o dedão. O resto da vida. Chupa o dedão, pastor? Chupa o dedão. Aí, vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Ia perguntar? Aí, tranquilo. Se a divorciada, ela é divorciada porque o marido cometeu relação sexual ilícita, ela é a parte vítima, ou o marido era descrente e abandonou, tranquilo. Aí é totalmente legal e vida que segue. Vida que segue. Tudo bem? Vamos lá, outra pergunta aqui. Deve ter respondido aí, Mi. Vamos lá, da Tatilane Santos. Acho que é lá do Paraná. Que bom. Bom tê-la você aqui, Tatilane. Acho que está certo assim, seu nome. Boa noite, graça e paz. Tem uma dúvida sobre adultério. Quando o cônjuge não sabia sobre o adultério e só descobre depois do divórcio, ele pode casar novamente? Olha, provavelmente ele já divorciou porque já havia uma situação. É um caso interessante. O que ela pôs é o seguinte, o casamento já não estava bem, tarará, o marido traiu, mas era alguma coisa velada. E ela resolveu divorciar. Se nunca tivesse descoberto a traição, ela ia divorciar e ia ficar eunuco por causa do reino. Ela separa por qualquer motivo, então ela não casa de novo. Mas aí descobre que o cara tinha cometido adultério. Opa, aí é uma reviravolta. A igreja, no caso, se ela é membro da igreja, a igreja então tem que registrar isso como processo. Ó, fulano está se separando por qualquer motivo e agora descobre. Se o cara era membro da igreja e descobriu que ele é adúltero, aplica-se disciplina sobre o cara. Ele só tem uma solução. Ou a mulher perdoa e reconcilia com ele, ou ele fica eunuco por causa do reino. E ela, que agora há essa situação, que descobriu a prática do adultério do esposo, ótimo, pode agora casar, porque ela foi vítima de relação sexual. Mesmo que ela separou antes. Tudo bem. O que ela separou antes, ela separou para não casar mais. Mas aí apresentou um dado novo na história, que é o adultério do cara. Então aí ela pode, com o referendo da igreja, que ela é membro, contrair novas núpcias, sem nenhum problema, porque ela é a parte vítima. Né? Tranquilamente. Eu já tive um caso em que a esposa, bem semelhante teve o adultério, então ela resolveu separar. Então, a parte ela é vítima, tranquilo. O marido, então, deveria continuar longe, sem casar. Foi disciplinado, viveu um tempo lá solteiro, foi restaurado à igreja. Aí o cara resolveu casar. É difícil. Aí você leva para a igreja, e aí a igreja fala assim, não, pastor, deixa o cara casar. Aí o cara, mas ele não pode. Não, pastor, mas o conselho decidiu que ele pode casar. Aí de duas uma, você pede para sair da igreja, como pastor, fala, então tá, a partir do ano que vem vocês procuram outro pastor. Ou você vira uma situação. Aí, outra situação, o cara estava ainda excluído. Aí uma moça vem para a igreja, se converte e quer casar com ele. Olha que situação. Se você casar com ele, você se torna adulto e tal. O que a igreja faz? Pastor, a igreja aceita. O conselho achou que o caso dele pode aceitar. Então, pronto. Você sai da igreja.
Mas é difícil, sempre é difícil. Sempre alguém vai ter que pegar o ônus. Mas aí essa moça casou com outro cara. O outro cara abandonou. Olha que situação. Por isso que o divórcio nunca é bom negócio. E por isso que Deus diz, olha, o melhor é a fidelidade conjugal ou o perdão. Porque sempre uma coisa vai puxando o outro, irmãos. Então, no caso aí, Tatilane, dependendo da igreja, descobriu que o cônjuge cometeu adultério, então essa pessoa fica livre para casar novamente, sem problema nenhum, mesmo tendo divorciado antes. Porque é uma situação nova, uma situação que não sabia, pelo que você me falou aqui, né, não se sabia do adultério, só descobre depois do divórcio. Então, cai na característica do divórcio por conta de relações sexuais ilícitas. Então, a parte vítima pode requerer o divórcio e casar novamente, com indicativo, pelo menos, da advertência de fazer isso no Senhor, né? Fazer isso de uma maneira que possa glorificar o Senhor. Tudo bem, irmãos?